Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos mergulhar num livro que muito provavelmente já ouviram falar ou até já leram. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. É uma daquelas obras que marcou gerações e nós vamos tentar destilar aqui as ideias centrais. Estão prontos? Vamos a isso. E para começar, deixo aqui uma pergunta que acho que nos toca a todos. Alguma vez chegaram ao fim do dia completamente exaustos, a sentir que andaram a correr de um lado para o outro, mas que no fundo, não fizeram nada de realmente importante? Pois é exatamente este o dilema que a estrutura de Covey vai resolver. E acreditem, a diferença é abismal. Uma coisa é andar ocupado a preencher o tempo com tarefas. Outra, completamente diferente, é ser eficaz. Ou seja, conseguir resultados que realmente fazem a diferença. E o livro do Covey é, no fundo, um guia para nos ajudar a focar naquilo que é eficaz de verdade. E isto leva-nos ao princípio fundamental de toda esta filosofia. Sabem? Esqueçam lá os truques rápidos, as soluções de 5 minutos para o sucesso. A mudança a sério, aquela que fica, começa sempre de dentro para fora. Começa no nosso caráter. Ora bem, é exatamente por aí que vamos começar. Porque antes de sequer falarmos dos 7 hábitos, um por um, é crucial perceber esta mudança de perspectiva, esta mudança de mentalidade que o Covey nos propõe. Covey faz aqui uma distinção que é super importante. De um lado, temos o que ele chama de ética da personalidade. Pensem naqueles livros de autoajuda cheios de dicas e truques, como parecer mais confiante, como ter uma boa conversa. É tudo muito focado na imagem, no exterior, é superficial. Do outro lado, e em total contraste, temos a ética do caráter. E isto já vai muito mais fundo. É sobre quem nós somos na nossa essência, os nossos valores, a nossa integridade. E é aqui, nesta base, que a verdadeira eficácia começa. Então, para mudar o caráter, primeiro temos de entender uma coisa chamada paradigmas. O que é isto? Bem, um paradigma é basicamente o filtro através do qual vemos o mundo. São os nossos mapas mentais. E atenção, o mapa não é o território, é apenas a nossa interpretação do território. E são estes mapas, estas interpretações, que acabam por determinar tudo, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E, para isto ficar bem claro, o Covey conta uma história pessoal que é, uau, muito poderosa. Então, imaginem a cena. Ele está no metro, num domingo de manhã. Tudo calmo, tudo sereno, aquele ambiente tranquilo de fim de semana. Até que, de repente, entra um homem com os filhos e as crianças começam logo a fazer uma balbúrdia tremenda. A gritar, a correr pela carruagem, a incomodar toda a gente. E o pai senta-se ali ao lado e não faz absolutamente nada. Fica a olhar para o vazio. Claro, o paradigma inicial do Covey foi imediato. Que pai responsável, que fonte de educação. A irritação dele começou a crescer, a crescer. A certa altura, já sem aguentar mais, o Covey vira-se para o homem e diz-lhe, de uma forma que ele próprio admite que não foi a mais simpática, se ele não podia controlar os filhos. E a resposta do pai... Nem, a resposta do pai muda tudo num segundo. Ele olha para o Covey e diz, muito baixinho, acabamos de sair do hospital. A mãe deles morreu há 1 hora. Eu nem sei o que pensar e acho que eles também não sabem como lidar com isto. Imaginem o choque. No instante, o paradigma do Covey desmoronou-se. A irritação desapareceu e deu lugar a uma onda de compaixão. A situação em si não mudou. As crianças continuavam brilhantes. Mas a forma como ele via a situação mudou por completo. E esta história ilustra de uma forma brilhante o poder dos nossos paradigmas. É com esta base, com esta ideia em mente, que podemos então começar a olhar para os hábitos. Muito bem. Os primeiros 3 hábitos formam o que o Covey chama de vitória privada. E isto é sobre autodomínio. É a base de tudo. A ideia é simples. Não podemos ter sucesso nas nossas relações com os outros se não conseguimos primeiro dominar-nos a nós próprios. É a fundação. E o primeiro hábito é, talvez o mais importante de todos, ser proativo. E atenção, ser proativo não é só ter iniciativa. É muito mais profundo. É perceber que entre um estímulo, aquilo que nos acontece, e a nossa resposta, existe um espaço. E nesse pequeno espaço está a nossa maior força, a liberdade de escolher a nossa resposta. A nossa própria linguagem revela muito sobre isto. Uma pessoa reativa diz, ele irrita-me, culpando os outros. Uma pessoa proativa diz, eu controlo os meus sentimentos e foca-se no que pode fazer. E uma forma prática de o fazer é pensar em 2 círculos. Temos o nosso círculo de preocupação, que inclui tudo aquilo com que nos preocupamos, a política, a economia, o tempo, coisas que não controlamos. E depois, dentro desse, temos um círculo de influência, que são as coisas sobre as quais temos de facto controlo. As pessoas reativas focam-se no círculo de preocupação e sentem-se vítimas. As pessoas proativas focam a sua energia no círculo de influência. E o mais interessante é que quanto mais o fazem, maior este círculo se torna. Depois, temos o hábito 2. Comece com o fim em mente. Pensem um pouco nisto.
É tão fácil sermos apanhados pela correria do dia-a-dia, a trabalhar que nem loucos, a subir a escada do sucesso, só para um dia chegarmos lá acima e percebermos que a escada estava encostada à parede errada. Este hábito é sobre isso mesmo. Antes de começar a subir, ter a certeza de que a nossa parede é a certa. É sobre definir uma visão para a nossa vida, uma missão pessoal. E chegamos ao hábito 3. Dê prioridade ao que é prioritário. E para nos ajudar, Covey apresenta esta matriz de gestão do tempo, que é genial. Basicamente, divide as nossas tarefas entre o que é urgente e não urgente e o que é importante e não importante. A maioria das pessoas passa a vida a saltar entre o quadrante 1, das crises, e o quadrante 3, das interrupções. Mas o segredo da eficácia está todo no quadrante 2. São as coisas importantes, mas não urgentes. O planeamento, a prevenção, construir relações. E o mais curioso é que quanto mais tempo passamos no quadrante 2, mais pequeno o quadrante 1 se torna. Basicamente, deixamos de andar a apagar fogos, porque, para começar, evitamos que eles apareçam. Ok, uma vez dominada esta vitória privada com os primeiros 3 hábitos, estamos então prontos para a fase seguinte, a vitória pública. Os próximos 3 hábitos são sobre como interagir e trabalhar eficazmente com outras pessoas. E isto começa com o hábito 4. Pense, ganha-ganha. Isto é uma mudança de paradigma brutal. Desafia aquela ideia tão enraizada de que a vida é uma competição, de que para uma pessoa ganhar, outra tem de perder. Não. A filosofia ganha-ganha baseia-se naquilo a que o Covey chama de mentalidade de abundância. A crença de que há que chegue para todos. O objetivo é procurar sempre soluções que beneficiem todas as partes. É assim que se constroem relações fortes e duradouras. E para introduzir o hábito seguinte, pensem nisto. Alguém confiaria num médico que passa uma receita sem sequer ouvir os sintomas? Claro que não, seria absurdo. Então, por que é que tantas vezes nas nossas vidas andamos a receitar soluções e conselhos para os outros sem primeiro fazermos um esforço genuíno para os compreender? E é aqui que entra o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A ferramenta-chave aqui é a escuta empática. E cada vez que a praticamos, estamos a fazer um depósito no que o Covey chama, metaforicamente, de conta bancária emocional da relação. A empatia, cumprir promessas, pedir desculpa, tudo isto são depósitos que geram confiança. Já o egoísmo, o quebrar promessas, são levantamentos que minam essa confiança. E a verdade é que só conseguimos ser compreendidos se tivermos um salto positivo nessa conta. E esta escuta empática é absolutamente crucial por uma razão muito simples. Os especialistas dizem que algo como 90% da nossa comunicação não é feita de palavras. É o tom de voz, é a linguagem corporal. Se ficarmos só pelas palavras, estamos a perder a maior parte da mensagem. A verdadeira compreensão vem de conseguirmos sentir o que a outra pessoa está a sentir. E quando juntamos o pensar ganha-ganha com o procurar compreender, o resultado é o hábito 6, criar sinergia. Sinergia é aquela ideia mágica de que 1 mais 1 pode ser igual a 3, ou a 10, ou a 100. Não é um compromisso onde cada um cede um bocadinho. É muito mais do que isso. É sobre o valorizar as diferenças, as opiniões diferentes, para criar uma terceira alternativa que é melhor do que qualquer uma das ideias originais. E finalmente chegamos ao 7º e último hábito. Aquele que na verdade torna todos os outros possíveis. É o hábito da autorrenovação. O Covey usa a analogia de um lenhador que está a serrar uma árvore há horas, cada vez com mais dificuldade. Alguém passa e diz-lhe: "Por que é que não para um pouco para afiar a serra?" E ele responde: "Não tenho tempo, estou muito ocupado a serrar." Pois bem, nós somos o instrumento. O hábito 7, afia o instrumento, é sobre isso mesmo, parar para nos renovarmos. E isto acontece em 4 dimensões-chave: a física, a espiritual, a mental e a social/emocional. Portanto, aqui fica um resumo desta jornada. Começamos na dependência e, com os hábitos 1, 2 e 3, alcançamos a independência, a vitória privada. A partir daí, com os hábitos 4, 5 e 6, passamos para a interdependência, a vitória pública. E tudo isto, claro, é um ciclo que é sustentado pelo hábito 7, o da renovação contínua. No fundo, o que temos aqui é um mapa. Mas a viagem, essa, é pessoal. Ser eficaz não é um destino onde se chega um dia. É uma prática. É algo que se faz todos os dias. E por isso, a pergunta que fica no ar é mesmo esta. De todos estes hábitos, qual é aquele que podemos começar a afiar já hoje?